Agora sim, a gente já está gravando, então, novamente, sejam muito bem-vindas. O tema da nossa aula hoje são flashcards, tá? Então, o que nós vamos falar de flashcards? A gente vai falar do uso, do como usar esse flashcards, né? Qual é a função dos flashcards e alguns exemplos de games para vocês utilizarem em cada etapa da aula. Eu acho muito interessante o seguinte, não sei se isso aconteceu com vocês. Quando eu comecei a dar aula, o pessoal simplesmente coloca você dentro da sala de aula, né? Eu sou formada em letras. Letras, então, para falar de educação infantil, praticamente eu não vi nada. Como eu sou lá das antigas, né? Então, eu fiz magistério, gente. Olha, falar isso em público dá até vergonha, que entrega a idade total, né? Então, eu fiz magistério. Na minha época de magistério, então, eu tive aí um embasamento para trabalhar com criança, tudo mais. Mas em letras, eu não me lembro de ter visto exatamente nada sobre como eu faria o meu material, como que eu utilizaria isso dentro da sala de aula. Então, esses aulões gratuitos é com esse intuito, principalmente quem está começando, para saber, sabe, o que eu faço? Porque os flashcards, quando eu fazia o treinamento das minhas professoras, elas simplesmente viam que a professora do lado usava flashcard, então ela também começava a usar o flashcard, né? Mas assim, por que que você usa o flashcard? Então, então todas as aulas a gente puxa essa fundamentação teórica e aí a gente vai para a prática, tá bom? Vocês fiquem à vontade, vocês podem perguntar durante o nosso bate-papo, não é uma palestra, tá? Eu faço isso pelo Zoom, eu até pensei em fazer isso por lives, para atrair mais pessoas para estar assistindo, mas no final eu falei assim, não é essa pegada, sabe? Não é a quantidade de pessoas, mas sim da gente fazer essa troca de experiência. Em outras aulas, às vezes, quando eu estou falando de algo, se você tem um exemplo da sua sala de aula, compartilha com a gente também, porque é legal a gente fazer essa troca, tá bom? Perguntas? Alguém quer perguntar algo? É que a gente já bateu um papo um pouquinho antes, né? Mas se quiser, o chat também está aberto, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu só colocar aqui já na... Eu preciso de slide, gente. Eu sou a típica professora para eu ir me guiando, porque senão eu fico falando aqui 10 horas. Deixa eu colocar aqui. Agora sim. Então tá. Por que que a gente usa o flashcard? Nós usamos flashcards por 3 motivos, tá? Um motivo maior, na verdade, não são nem 3, né? Um motivo é porque o flashcard, ele é divertido, né? Então, ele deixa a sua aula mais divertida. Ele traz a parte visual para a tua aula. Mas o intuito de você usar o flashcard é por esses 3 itens aqui, olha. É para você trabalhar vocabulário, para você trabalhar imagens e para você trabalhar conceitos, tá? Então, são os 3 pilares para você usar o flashcard. Qual é o benefício de você usar o flashcard? A repetição. Criança precisa de repetição, né? Ela precisa receber a repetição para que ela aprenda através, ela ouvindo, ela vai acabar aprendendo mais fácil. Então, a repetição faz parte também do nível de desenvolvimento da linguagem da criança. Agora, essa repetição precisa ficar divertida. E os flashcards, eles nos proporcionam essa forma de repetir de uma maneira que não fique tão chata assim, tá bom? Vamos falar um pouquinho de fundamentação teórica sobre isso, né? Sobre tudo isso que eu estou falando. Vocês já ouviram falar de Howard Gardner? Coloquem aí para mim no chat se sim, não, ou se quiser falar no áudio. Howard Gardner, ouviram falar? Existe três meios. Três meios não, três pessoas. O aplicativo é a primeira pessoa, o comprador e o vendedor. Ai, gente, eu estou ouvindo um sonzinho, mas eu achei que estava falando comigo, mas acho que não, né?
Alguém já ouviu falar do Howard Gardner ou não? Coloca no chat para mim. Coloca assim, um já ouvi, dois não. Ou no chat, ou pode falar no áudio também. Ana Paula ainda não. Ok, então vamos ver aí. Ana Paula disse que não. Então vamos conhecer um pouquinho de Howard Gardner, por quê? Da minha metodologia, gente, nós vamos utilizar o Howard Gardner, uma das metodologias, como base, tá? A gente vai falar muito de algumas metodologias, como o CLIO, como as múltiplas inteligências e também como o TPR. O Howard Gardner, ele é o fundador da metodologia de múltiplas inteligências, tá? Ele diz o seguinte, eu acho que alguém está com o áudio ligado. Deixa eu olhar aqui. Mas você tomou ontem, está fedido, vai lá. Não passa nada. Quem está com o áudio ligado, se puder desligar. Eu não consigo, gente, desligar o áudio da pessoa por aqui. Mas vamos voltar lá. Então, o Howard Gardner, ele traz essa metodologia das múltiplas inteligências, que é o quê? Ele sugere que cada pessoa tem um estilo de aprendizagem, tá? E os três principais estilos é o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, quando você está dentro de uma sala de aula, você tem pessoas que têm diversas maneiras que ela aprende. Isso não significa que se eu sou auditiva, eu só vou aprender com a metodologia auditiva. Que se eu sou sinestésico, eu só vou aprender com a metodologia sinestésica. Não é isso. Mas eu tenho mais facilidade. Então, se eu sou auditiva e você coloca uma música, eu vou aprender muito mais rápido do que aquele que está do meu lado e é visual. Eu, por exemplo, eu sou muito visual. Então, eu não aprendo com música. Então, eu sou daquelas professoras de inglês que se você coloca uma música em inglês, a pessoa fala, você sabe cantar? Não sei, gente, não sei cantar nem em português. Porque não está no meu estilo de aprendizagem. Isso não é muito forte. A minha musicalidade, a última vez que eu fiz o teste, tem teste para fazer isso, tá? Ele deu quase que perto do zero. Então, assim, a maneira que eu menos aprendo é através do auditivo. Por que é importante você saber o estilo de aprendizagem dos seus alunos? Primeiro, porque você vai ter que trazer atividades que você pegue cada estilo, para que seja mais fácil, para que seu aluno aprenda de maneira mais divertida, de maneira mais agradável para ele. Você imagina uma pessoa que é totalmente visual, né? Como eu sou, por exemplo, é por isso que eu preciso dos slides, que eu comecei a aula falando, né? Deixa eu pegar aqui meus slides para apresentar para vocês, então eu preciso desse recurso na mão. Você me dá uma aula, tudo por áudio. Vai dar 5 minutos, eu não vou estar prestando mais atenção. Então, quando o seu aluno parar de prestar atenção na sua aula, presta atenção no porquê. Veja o que é que você está dando, como você está dando, se talvez um dos motivos não é isso, se é o estilo de aprendizagem dele, que aí aquilo já não está mais interessante. E nos flashcards, nós vamos ver aí o uso para a gente tentar utilizar os três estilos de linguagem. É por isso que eu falei no início, você saber usar o flashcard ou você estar usando os seus flashcards é uma coisa. Agora, quando você começa a ver o fundamento do flashcard para você usar na sua sala de aula, aí você começa a falar, não, então tá, então eu vou usar esse flashcard com esse objetivo, né? Então vai ser uma aula auditiva. Então eu sei que eu vou trazer um game que eu vou pegar todos os alunos mais pelo lado auditivo, ou vai ser mais visual. Então, a gente vai ver isso durante a aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje é bem mais objetiva, bem mais sala de aula. Então, vamos falar dos visual learners. Nossa, saiu tudo desconfigurado aqui. Os visual learners, sou eu, né? Eu sou visual. É aquele aluno que ele observa, ele gosta de ver, ele aprende melhor com figuras, com tabelas, ele ama aula com flashcard.
né? Aliás, os flashcards para o aluno visual é a melhor ferramenta dentro da sua sala de aula, tá? Então, são os visuais. Eles são os mais fáceis, né, de lidar com flashcards. Nos auditivos, o auditivo ele precisa ouvir para ele aprender, né? Então, tudo que você for apresentar visualmente, você precisa também colocar um comando de voz para que você atinja as crianças que são auditivas. Então, você vai trazer um game, por exemplo, com vários comandos, a gente vai ver vários exemplos, tá? Com vários comandos para que você pegue aí as crianças auditivas. E o sinestésico? O sinestésico eu falo que é o juntar tudo. O sinestésico é aquele que precisa pegar nas coisas, sabe? Já teve uma amiga que vai falar com você, ela precisa pegar em você, ela precisa sentir. Ou então, quando vai na loja, vai pegar uma roupa, ela precisa pegar a roupa para ela saber como é. Esse é o sinestésico. Então, o sinestésico, ele precisa de movimento, tá? Se a gente fosse colocar um sinônimo aqui, seria movimento. Aqui, os sinestésicos, o melhor uso dos flashcards para os sinestésicos são os games, tá? Os games é o que vai mais atingir o sinestésico, porque o sinestésico não consegue ficar parado. Então, se você começar, sabe aquela coisa de apresentar flashcards, você sendo o centro das atenções, o teacher-centered. A gente não falou muito sobre isso, mas você precisa mudar para o student-centered, ou seja, a atenção total no aluno. Se você tiver aluno sinestésico e você tiver numa aula expositiva, como eu estou fazendo agora, o sinestésico já não está mais aí, né? Ele já está fazendo uma outra coisa. Então, para usar o flashcards com o sinestésico, você precisa introduzir ação, tá? Então, usa o flashcard mais ação. Rapidamente, essa é a fundamentação das múltiplas inteligências dos 3 níveis de linguagem, de estilo de linguagem. Agora, eu preciso saber, deu para entender isso? Vocês já sabiam disso? Conta para mim aqui para a gente prosseguir. Gostaram de saber disso? Podem falar no áudio, pelo chat. Eu tomar uma água. Fez sentido ou não fez sentido? Cadê o povo? Hein, Sandra? Você que já trabalha com projeto bilíngue. A Maeli, você primeira vez na minha aula. A Ana Paula quer se aprofundar. Tá fazendo sentido para você? Renata, que chegou agora há pouco. Deu para ter noção dos 3 níveis? Isso, Sandra. Essa é a questão, né? A gente usar o flashcards sem conectar com o objetivo e sem saber o porquê que você está usando aquilo daquela forma, naquele momento, né? Então, legal que está fazendo sentido. Gente, eu sou mega visual e eu preciso do contato de vocês, tá? Por isso que eu vou perguntando aí. Se tiver dúvida, já sabe, né? É só perguntar. Então, vamos continuar. Então, aí, esses são os três estilos de linguagem que a gente vai utilizar mais. Agora, a gente vai ver quando que você usa o flashcard, né? Quais são os momentos da aula e qual a função que você vai usar o flashcard. Então, primeira coisa, você pode usar o flashcard para introduzir vocabulário, tá? Então, acho que esse é o uso que mais eu vejo o professor fazendo. Ele pega ali um flashcard e apresenta o vocabulário para a criança. Esse vocabulário, ele pode ser apresentado por meio de imagens e escrita. Aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Eu esqueci de pegar aqui os meus flashcards, mas assim, a gente vai ver aqui que tem alguns slides. Anotem isso que eu vou falar agora. Flashcards não pode ter escrita para criança abaixo de 6 anos,
se você não estiver trabalhando a parte escrita com ela, ou a questão da alfabetização por sons. Entenderam? Não coloque em escrito. Eu vou falar assim, ó, proibido você usar. Por quê? Imagina você tá com um slide com uma pipa. E aí embaixo está escrito kite. A criança não sabe ler, né? E vamos supor que ela está começando a ler, ela já está lá com 7 anos. Ela não vai ler kite, ela vai ler kit. E depois que ela leu kit, para você tirar esse erro de pronúncia dela, ó, anos para você fazer isso. Então, assim, até 6 anos de idade, trabalhe flashcards para vocabulário somente com figuras. Depois, no final dessa aula, eu vou apresentar o nosso kit de flashcards para vocês, e vocês vão ver. Vai ter flashcards que tem escrita, tem flashcards que não tem escrita. Por quê? Porque até 6 anos de idade você vai usar o flashcard sem escrita. Com os alunos maiores que você está fazendo um reading, você usa com a escrita. Tudo bem? Então, anota isso, porque isso é importante. Não preciso falar que se você usar flashcards de letras, né, para ensinar a escrever ou reading, somente com alunos acima de 8 anos. Isso é muito importante, porque a gente não está fazendo um programa bilíngue, né? Deixar a criança bilíngue ao mesmo tempo, e você pode confundir os sinais, tá? Aí a criança, sim, pode ter problema de aprendizagem de escrita. Ela vai começar a confundir, mas ela vai começar a confundir não por causa do bilinguismo, ela vai começar a confundir porque você está usando estratégias em faixas etárias erradas, tá? Então, até 6 anos, 7 anos, não introduza nada escrito. Após isso, você pode já começar a alfabetização escrita e de leitura. Que mais que você pode usar o flashcard? Você pode, amo esse daqui, hein, para apresentar os Classroom Languages e as regras. Então, sempre tenha com você flashcards que você vai colocar para a criança o que ela pode e o que ela não pode fazer. Ao invés de você ficar falando para a criança, olha, não corra, não corra, não corra. No início da aula, você coloca lá, walk, don't run. Então, você coloca 2 flashcards, sabe? Walk, don't run. Aí você deixa o flashcard do seu lado. Quando essa criança fizer ou estiver correndo, você fala, Joãozinho, remember, walk. E você saca esse flashcard. Você mostra esse flashcard para ele, tipo, olha, walk, don't run. Mas você tem um visual com o auditivo. Entendeu como isso é muito legal? E eu estou falando de flashcards porque eu sei que nós, teachers, geralmente a gente que vai até a sala. Agora, se você tiver uma sala que você tem a parede para você fazer charts, aí é legal você colocar os charts lá. Tá? Aí você já tem isso daí, você vem no visual e você vai mostrando. Se não, você usa o flashcards para colocar essas regras. Que mais que você usa? Você pode usar para os games. Hoje a gente vai ver uma série de games para você usar. Você pode usar os flashcards para contar histórias, né? Quem não assistiu a nossa aula de como contar histórias, lá a gente tem umas sequências, então você pode fazer a sequência das histórias todas em flashcards. E nós temos um outro momento que é o check-in time. Eu chamo de check-in time, que para mim é um dos favoritos para você usar o flashcard. Gente, eu começo falando meio inglês, meio português, começa a dar trava-língua. O que é usar o check-in time? As aulas, ela tem uma sequência, né? Então, ela vem lá no welcoming, ela vem do routine, ela vem o circle time é onde você vai colocar, você vai explorar tudo que é da sua aula. Depois vem o fun time, que é o horário do jogo, e vem o check-in time, que seria uma avaliação. Na minha metodologia, nós fazemos avaliações em todas as aulas, mas não são avaliações para você dar nota para o aluno se ele está indo bem ou mal.
para você checar se o que você está falando faz sentido. Quando eu paro aqui e falo assim para vocês, olha, fez sentido o Howard Gardner para vocês? Vocês já sabiam disso? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo check-in time. Eu estou checando se o que eu falei você entendeu. E com as crianças, a gente faz isso com os cards, com os flashcards. Né? Então, você vai perceber se naquela aula todo mundo entendeu o que você propôs como objetivo. É que aí tem tudo que está ligado, né? A sua aula tem que estar com um plano de aula legal, com um objetivo bem claro, e aí você usar o flashcard para você checar. Então, a gente vai ver como faz isso também. Perguntas? Aqui é um exemplo, olha, do que eu falei sobre os flashcards sem escrita, tá? E tem mais um detalhe que eu não falei lá no início. Vocês estão vendo que esse flashcard aqui, olha, ele está deitado e esse daqui está em pezinho? Existe um motivo. Não é só porque eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, tá? Eu uso esse daqui deitado porque ele é maior. E eu uso os flashcards maiores com as crianças até 3 anos de idade. Então, até 3 anos, a criança ela tem mais necessidade de pegar, ela é mais visual. Então, você vai utilizar esses cards deitados, tá? Com essa configuração. E com as crianças maiores até 6 anos, você usa com essa configuração do lado do menininho que está colorindo. Tá? Mas ainda tudo sem escrita. Mas, Val, e se eu não tiver? A gente estava falando um pouquinho antes de começar a aula, a dificuldade de ter acesso a materiais, não foi? Se você não tem, gente, não tem, você vai usar. A única coisa mesmo que eu recomendo é não usar escrita, tá? Mas se você tiver essa opção, use dessa maneira. Aí, para as crianças maiores, você já pode utilizar com a escrita. Então, aí você vem aqui, olha, o menininho pintando, color. Existe um outro modelo também que eu coloco o color aqui debaixo da perninha do menininho, porque aí eu já apresento de uma única vez, sabe? Assim, tem o menininho e você coloca o color embaixo. Então, a pessoa vê o visual do flashcard e lê a palavra. Então, para crianças de 8 anos, você usa dessa maneira. Ali está separado porque ele é um match game. Eu uso ele como match game ou eu uso ele como memory game. Então, ele vira lá, eu coloco para baixo a figura e ele precisa achar a escrita. Ou então, eu coloco a escrita ali, ele tem que achar o desenho para fazer o match. Então, é por isso que aquele flashcard está separado. Mas se você quer introduzir leitura, você pode colocar ali embaixo a escrita, tá bom? Vocês vejam que não é só você ter um flashcard, né? Por exemplo, para color, eu poderia ter aqui 3 modelos de flashcards. Eu teria um desse daqui no tamanho até 3 anos de idade. Eu tenho esse daqui para as crianças maiores, sem escrita, e um outro com escrita, e um outro separado para fazer os games. Aqui são os phonics, né? Se você for utilizar, também pode usar para ensinar o alfabeto. Aliás, eu estou bolando aí, né? Não sei se vocês querem, como ensinar as crianças o alfabeto. Nada de ficar A, B, C, D, E, F, G, hein? Através dos sons, né? Então, você mostrar a letra, mas mostrar o som dessa letra. Isso você vai melhorar muito a pronúncia da criança e ela entender por que as palavras em inglês são como são. E aí não pode faltar a parte visual, né, que seria a maçã. Mas também você pode entrar só com a sílaba aqui, tá? Como está aqui, por exemplo. Então, até aqui, olha, teoria. Vamos ver se nós estamos bem. Agora a gente vai começar a falar os exemplos dentro da sala de aula e alguns jogos. Como é que vocês estão aí? Está todo mundo vivo ainda? Todo mundo conseguindo me ouvir bem? Querem falar alguma coisa antes da gente prosseguir? A Ana Paula está perguntando se tem livro para indicar do Howard Gardner.
eu posso indicar para você depois alguns sites, Ana Paula, que você vai ver mais sobre múltiplas inteligências, tá bom? Tudo que é múltipla inteligência é com Gardner. Então, vamos ver alguns exemplos para a sala de aula. Deixa eu colocar aqui antes que acabe a nossa bateria. Olha, agora eu vou partir para alguns exemplos de circle time, tá? Então, é aquele momento, circle time, se você dá aula e você tem bem diferente, bem dividido a sua aula, vai ter um momento que você tem o seu circle time, mesmo que a criança esteja na cadeira. Então, você tem aqui esse momento de explicar a palavra, o vocabulário, seja o que for. Então, agora é o horário de anotar, tá bom? Ou dar print aí na tela. Primeiro, matching word cards to picture cards. O que você vai fazer? Você vai ter a figura e a escrita. E a criança vai fazer a ligação de uma coisa para outra, tá? Então, vamos lá. Esse matching, primeiro, para crianças acima de 8 anos. Abaixo de 8 anos, não faça isso, tá? Porque senão você vai confundir a escrita do português. Segunda coisa, e se eu tenho... A Sandra estava contando para mim no início da aula. Val, eu tinha... Quantos alunos, Sandra? Uns 20 alunos por sala? Isso hoje nem mais é permitido, né? Acho que são 15 alunos, no máximo, com assistente. Tenho 15 alunos, tenho 20 alunos, lá, Sandra, de 23 a 25. Como que você vai fazer um jogo desse? Vocês têm ideia como que você vai poder fazer isso? Se você tiver um monte de aluno? Sozinha na sala, sem condições. Gente, para uma turma grande, como que você vai fazer? Primeiro, tem que ter material na mão. Você divide a sala em grupos de 5. Então, você vai ter que ter 5 jogos de flashcards, ou 5 jogos de memory games, para você colocar em cada grupo. Porque aí, você tendo 5, eles vão trabalhando em grupo e você consegue usar o flashcard com todo mundo numa sala enorme, tá bom? Ah, mas Val, vai ficar muito caro, vai ficar muito... Gente, depois que você fez o seu kit, você não vai precisar mais investir nisso. O ideal é que a escola invista no material didático, né? Então, não é para sair do seu bolso, mas a solução é essa. É você montar kitzinhos desse material e você trabalhar em grupos, tá bom? Quando você tiver salas maiores. Eu gosto bastante desse, então, acima de 8 anos, tá? Esse daqui é uma delícia, né? O Sing, Move and Cast a Spell. Gente, é uma bagunça na sala de aula deliciosa. São para crianças menores, dá para fazer para as crianças maiores também, tem as versões, mas é como você vai fazendo um game, tá vendo? Olha, você vai fazendo caminhos aqui e você vai dando instrução para a pessoa, para o seu aluno fazer. Então, você pode simplesmente falar, tipo assim, jump on the square. Aí, elas vão lá pular na square. Ou então, você pode falar assim para ela, ok, move one step and dance, ou move one step and jump. Então, você vai, ou você dá a instrução para que ela faça um movimento, ou a instrução, ou você está cantando e você para e faz aquele jogo do freeze. Então, freeze on the ball picture, freeze on the square. Você também pode usar com a música. Com os alunos maiores, você pode fazer o spelling, ok, aí você está cantando a música, para a música, onde ele estiver, em cima, ele tem que soletrar aquela palavra. Muita variação do que você pode fazer com esses flashcards aqui. Um outro aqui, olha, que está colocando aqui embaixo, você coloca os flashcards aqui em linha
e eles vão pulando. Conforme ele vai pulando, ele vai dizendo qual é a palavra que ele está. Você consegue perceber que você apresentar um vocabulário dessa maneira é muito mais divertido do que você simplesmente apresentar o card do vocabulário? Você fica lá, pear, gray. Entenderam? Tipo, você fazendo tudo e a criança lá visual. Para visual, vai ser uma maravilha. Ela vai absorver. Agora, você imagina para um aluno sinestésico. O sinestésico não vai. Para esse jogo, para você dar vocabulário, por exemplo, o sinestésico vai amar. Porque ele está ali. Ok, agora eu pulei no dog. Então, ele pula no dog, ele olha dog. Então, você usa visual, sinestésico, auditivo, numa única apresentação de vocabulário. Mas eu sei que vocês devem estar pensando aí, Val, sem condição. Sou sozinha dentro da sala de aula. Sou não sei das quantas. Aí entra a questão das adaptações, né? Então, você não vai fazer muitas palavras, você pode fazer menos. Você dividir a sua sala em small groups, tá? Sempre trabalhar com conjuntinhos de 4 e 5 alunos. Aí tem algumas estratégias, tá bom? Mas você fazer isso para apresentar vocabulário, eu gostaria de ver vocês me marcando depois no Instagram, vocês colocando uma dessas atividades aí em prática, para você ver qual a diferença de aprendizado do seu aluno e de diversão e de bem-estar seu fazendo isso dentro da sala de aula. Sabe? De você olhar e falar, poxa vida, minha aula foi, tipo assim, I rocket, sabe? Detonei tudo, porque os alunos amam, simplesmente amam. O que mais que a gente pode fazer com o flashcard? Toda hora eu vou falar para vocês que é o meu favorito, né? Esse é o meu favorito também, que é o Go Fishing. Você pode trabalhar isso em pares, você pode trabalhar isso em grupos. Você coloca aqui, olha, várias palavrinhas. Gente, aqui é legal você usar esses magnéticos aqui, olha, sabe o imã? Você coloca aqui, olha, aqui está com escrita, mas você pode fazer isso aqui com figuras também. Então, o que você faz? Você coloca ali no meio e você fala uma palavra, por exemplo, cat. Então, fish the cat. A criança tem que ir lá e achar. Então, aqui dá para fazer Dá para fazer até, se você tiver alunos numa idade boa, de fazer competição. Quem foi o primeiro que conseguiu? Coloca 2 large groups, né? Do lado assim, coloca 2. Coloca as mesmas palavras. E aí coloca cat. Aí ele vai lá pescar. Quem é que vai pescar o cat primeiro? Então, você está trabalhando, ó. Olha o que você está trabalhando nessa atividade. Primeiro, você tem o visual, que é as folhinhas recortadas. Depois, você tem o auditivo, porque você falou uma palavra e ele tem que reconhecer isso em inglês. Então, se você não é fluente em inglês, principalmente, e não dá a sua aula totalmente em inglês, nesse momento é importante você dar as instruções em inglês. Ok, aí até que você decora, ó. Now you're gonna fish the cat. Não é fácil isso, gente, para a criança entender, ó. Now you're gonna fish the cat. Eu estou falando uma frase inteira e ele tem que entender que ele tem que pegar o gato. Então, você está trabalhando o auditivo, você está trabalhando que ele entendeu o que você está falando, listening total. E na hora que ele faz o movimento de fazer o fishing, você está trabalhando o sinestésico. Então, não tem como a sua aula ser boring, tá? Não tem. Estou falando das crianças menores, mas você pode aplicar isso para as crianças até 10 anos de idade, tranquilamente. Eles vão adorar. Então, eu vejo muito teacher que dá aula para crianças de 10 anos, 8 anos, que fica tudo lá, né? Tudo, tipo assim, abre o livro, vai lá fazer isso, não sei o quê, tudo mais. Antes de você começar uma lição, já vê qual é o vocabulário que você vai trabalhar naquela lição, abre o seu livro e você fala, ok, vou trabalhar, sei lá, me deem aí uma ideia, vou trabalhar places. Então, já sei que eu vou trabalhar places, o que eu faço? Eu já coloco todos os places aqui de vocabulário,
faço esse game antes de abrir o livro. E aí, quando eu for abrir o livro, esse vocabulário já está todo interiorizado. Aí a dinâmica fica perfeita. Estão gostando? Coloca aí para mim se você está gostando. Vou tomar uma coca. Que eu fico falando aqui, sem parar. Estão gostando ou não estão? Senão eu vou parar. Ah, a Sandra está gostando. Gente, eu sou carente. Ah, obrigada, Ana Paula. Vocês precisam me dar carinho, sabe? Sou total a carente. Senão, eu não continuo, hein? Muito bem. Vamos ver mais exemplos. Mas, assim, além do exemplo, eu quero que vocês peguem the idea, tá? Que vocês peguem aí o fundamento, por que você está fazendo. Vamos falar um pouquinho de bebê. Esse aqui é para a Mariane. Mariane, você está lá com o seu bebezinho e como trabalhar os flashcards com os babies, né? É uma delícia. Você pode trabalhar a partir do guess word, né? O guess word é quando você vai fazer a famosa brincadeira de peekaboo. Tenho certeza que a Mariane já deve fazer peekaboo direto com os bebês, né? Eles amam. Não ama, Mariane? Então, essa parte do peekaboo, eles adoram. Sim, o peekaboo e o de esconder, né? Esconder, assim. O que eu utilizo também com eles é o mystery box. Cortou o que você falou. O mystery box com eles. Ah, sim. Sim, o Mr. Ball. Sim. Gente, é maravilhoso, né? Bebê é uma fofura. O que você faz com o bebê, né? Com os flashcards? Você coloca o flashcard, vai apresentando. E aí você coloca uma mantinha em cima. E aí você vai tirando devagarinho, assim. Aí você... Peekaboo, the dog. Let's say dog. Mesmo que a criança não fale, você pede para ela falar dog. Você vai ver que vai chegar um momento que ela vai balbuciar essa palavra, né? Aliás, a primeira palavra que a criança fala quando ela é introduzida no projeto bilíngue, pela minha experiência, é bom. Fala bom antes de falar pai e mãe. É uma coisa assim, linda, linda, linda. Se a sua criança for um pouquinho maior, nesse do review, né, do guess, você também pode fazer, né, mistério. Você vai lá e vai tirando a mantinha assim, so guess what? What do we have here? E deixa a criança falar o que ela está vendo. Se ela está vendo um dog, se ela está vendo um cat. Tem mais alguém aí com bebê? Importante, né? Gente, com a criança tudo tem que ser mágico, né? Tudo tem que ser com muito mistério. Então, você também pode falar aqui, você olha aqui o flashcard e você vai falando várias vozes, né? Você fala, the dog. Oh, now the dog here. Eles amam. A entonação. Quando você está usando entonação, lembrando, está usando o visual, está usando o auditivo, tá? O hop-on é quando você vai usar mais para os sinestésicos, né? Você dá um comando e a criança tem que fazer aquele comando. Então, lembrando, né? Aqui está escrito, ó. Aqui nessa figura, eu não recomendo que seja feito isso com as crianças menos de 6 anos. Ao invés de colocar escrito aqui o stop, eu colocaria uma figura que diga stop. E aí, nessa brincadeira, você pode usar também o comando auditivo. Então, você mostra a figura e fala para a criança, stop. E aí, a criança tem que fazer aquela ação. Jump. A criança faz o jump. E a segunda ideia, que seria colocar aqui os flashcards no chão, a gente já viu, na verdade, lá atrás, né? É quando você coloca o flashcard no chão e você vai dando os comandos. Eu não sei, como que chama aquele jogo que a pessoa coloca uma mão aqui, outra mão aqui e vai fazendo, vai ficando aquela mistureba? Vocês lembram qual é o nome desse jogo? Pode levar esse jogo para a sala de aula, inclusive.
Entendeu? Aí você Twister? Isso, Twister. Isso Twister. aí. Isso aí, o Twister. Leva aquilo lá, coloca o flashcard naquelas cores, ou trabalha colors, pode trabalhar os colors ali. E aí você vai dando os comandos para eles fazerem isso, entendeu? Eu não sei jogar muito Twister, não, mas eu sei que é divertido. É comando e a criança faz o que é para fazer. O que mais que nós temos? A mímica, né? Você faz a mímica. Então, olha aqui, ó, por exemplo, você olha ali, é o Buzz. Então, como que você vai fazer a mímica de um Buzz, né? E a criança tem que adivinhar o que é que você está fazendo a mímica. Na verdade, eu estou falando você fazer, mas, na verdade, não funciona assim, tá? O máximo que você conseguir fazer, a própria criança fazendo para outra, né? Em pair work, group work, melhor. Então, uma faz a mímica e a outra adivinha o que é. Ou então, para não adivinhar, para não ter que falar muitas vezes, porque a criança não está pronta para isso, dependendo da idade, o que você pode fazer? Você pega o flashcard, bem aqui com uma criança, mostrou para ela, você vai fazer a mímica. E aí a criança tem que achar aquela figura que significa o que ele está falando. Então, você também pode fazer esse jogo somente no visual, ao invés de falado, tá bom? Se você tem crianças de 3, 4 e 5 anos, faça isso com menos palavras. Conforme vai aumentando a idade, você vai aumentando a quantidade de vocabulário. Então, basicamente assim. Você já tem um favorito aí? Vai colocando aí no chat qual que foi o seu favorito. Ups. O Musical Circle Pass. Esse é quase igual aquele jogo da bola. Você vai ter flashcards, diversos flashcards, e vai fazer, as crianças vão fazer um círculo e você vai colocar uma música. E aí, você vai passando os flashcards, tá? Cada um vai passando. Você pausou a música, a criança que tiver com aquele flashcard, ela tem que falar o que ela tem. Então, todo mundo vai estar com o flashcard na mão. Então, você chama, Maria, what do you have? Aí ela fala, João, what do you have? E elas vão falando. Então, você vai fazendo o pass da coisa. Ótimo para vocabulário também, ótimo para trabalhar sinestésico, ação e auditivo. Você pode ver que, assim, a maioria dos flashcards que a gente está utilizando, nós estamos utilizando os três itens de aprendizagem para pegar essa fase do aluno, tá? Todas elas juntinho. O slap the board, slap the floor. Eu gosto disso com aquele negócio de mata-mosca. Vocês têm mata-mosca aí? Aqui em Pindamonhangaba a gente tem muito aquele coisinho que você mata a mosca, assim, sabe, na mão. Você vai colocar os cards, né, os flashcards no chão, e aí você vai falar uma palavra. Deixa eu ver. Aí, tem gente aqui que se acabou a aula. Deixa eu só falar aqui. Tem gente que está achando que acabou. Você vai fazer o seguinte. Você coloca ali os cards no chão. Pode ser no chão, pode ser na mesa, pode ser grudado, tá? No quadro, não tem problema. E aí você fala uma palavra. E aí o aluno tem que tocar aquele card primeiro. Por que eu estou falando do mata-mosca, né? Só tem que tomar cuidado para a criança não tacar o mata-mosca na cabeça do outro, né? Porque pode acontecer. Mas você faz, principalmente para as crianças maiores, você pode colocar filas, né? Estou pensando aí na turma da Sandra, que tinha 23 alunos. Faz 2 filas, assim, e vai de 2 em 2. Aí você tem várias palavras, né? Como se você tivesse uma nuvem de palavras em flashcards. E você fala, ok, train. Aí ele tem que ir lá e bater no train. Quem bater primeiro venceu ou ganhou um ponto aí. Se você não quer fazer competition, faz um circle, coloca ali, e cada um vai ter a sua vez. Ok, train, ele tem que identificar qual é o train. É o famoso command point de uma maneira mais divertida. Usando novamente a parte do auditivo, porque você está dando comando,
visual, sinestésico, movimento. Principalmente, olha, das grandes reclamações das minhas professoras era a seguinte: a criança não para quieta. Ela não para quieta, Val. Eu não sei o que fazer, tudo mais. Então, você vai lá e você coloca o sinestésico para agir. Porque se ela não está parando quieta, provavelmente ela é sinestésica. Então, você tem que dar essa atividade de sinestésico. Olha só, a Sandra está falando que o Go Fishing é o favorite dela. Tem mais alguém, gente? Vai colocando o favorito aí. Qual que você gostou mais até agora? Esse aqui é bem divertido. Dá para você usar com diversas faixas etárias, tá bom? Inclusive os maiores. Eu estou focando bastante um pouquinho também nos maiores, porque eu vejo que as aulas dos maiores acima de 6 anos são as aulas mais boring, né? Então, tem que também motivá-los. Agora, então, ó, até aí a gente teve exemplos para o seu Circle Time, tá? Então, o Circle Time é introdução de vocabulário, o Circle Time é o seu conteúdo de aula. Agora, nós vamos ver exemplo para o Checking Activity. Então, lembra o seguinte, não é foco dessa aula, mas eu já vou falar. Sua aula tem que ter a apresentação do conteúdo bem curtinho, o seu aluno praticando a maior parte da aula, que é o fun time, e depois você tem que ter o check-in time, que é você checar se ele entendeu, para depois ir para a atividade de registro. Então, você não faz isso, sabe? Olha, hoje a gente aprendeu bus, train and car. Aí eu vou lá, pego um worksheet e dou para a criança pintar. Pelo amor de Deus, gente, isso eu fico me dá até urticária. Não. Primeiro você apresentou o bus, o car e o train. Aí você deixa ele experimentar isso através, por exemplo, por meio dessas atividades que a gente falou, de flashcards. Então, ele experimentou alguém. Aí você checa. Ok, come here and point to the train. Então, você vai fazer a atividade de checagem. Ok, já sei que eles entenderam o vocabulário. Aí sim eu entrego o worksheet. Entenderam? Precisa passar por essas 3 fases. É rápido, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é aula de 50 minutos, tá? Aula de 50 minutos. Não é mais aula mais do que isso. Então, dá tempo de fazer, só que existe passo a passo, existe método para isso. Gente, coloca aí no chat qual que você está gostando. E vamos ver aqui agora o check-in time. Então, como é que eu posso checar se meu aluno ele entendeu o vocabulário que eu dei na aula? Primeiro, você pode colocar os flashcards, você pode misturar todos eles e pedir para ele colocar em ordem. Aqui, novamente, Val, tem um monte de aluno na sala. Faça isso em grupo, né? Coloca ali grupo de 5, coloca flashcards diferentes, não precisa ser iguais, para que eles coloquem em ordem. Agora, dos bebês, né, de 3 a 6 anos, geralmente você tem assistente, são menos alunos. Então, você vai chamando 1 ou 2 para colocar aquilo em ordem. Também você pode fazer o seguinte, você coloca todos os flashcards ali, esse aqui, principalmente se você tem bastante aluno, e você pede para ele, close your eyes, pede para ele fechar o olho, e você tira um flashcard. E eles têm que adivinhar qual está faltando. Pausa para explicação. Vamos supor que eu fui lá, tirei o flashcard do dog. Tirei o dog. Aí eu falo, close your eyes, ok, open your eyes, what's missing? What's missing? Aí vem a criança e fala assim, o cachorro. Cachorro. Gente, se ela falar em português, você vai falar, very good, you're right, it's the dog. Entendeu? Não vai falar para a criança, não é o dog, fala inglês. Tem professor que fala assim para mim, fala assim, fala inglês, João. Não fala inglês. Você faz o Approval Expression. Se você não tem o e-book do Approval Expression, eu dei isso gratuito, mais de 100 frases para você usar o Approval Expressions, que é very good, nice work, good job, you rock it. Tem milhares de formas de você fazer. Então, você vai lá elogiar, very good,
the dog. Aí você fala a palavra in English. E aí, se você acha que ele está falando muito português na sala, você até pode pedir para ele, ok, can you say that with me? Can you say that with me? Dog, dog. Também evita de falar a palavra repeat, tá? Repeat, evita um pouquinho. Não é proibido, mas evita. Fala, can you say that with me? Dog, dog. Porque aí você coloca tudo junto. Mas, Val, eu não sou fluente em inglês. Gente, memorize essas frases. Ok, João. Can you say that with me, dog? Aí depois você continua com o português. Tá? Mas pelo menos essa partezinha você fala in English. Então, sua aula já vai ser mais fluente, tá? Vai ser bem legal. Então, what's missing e colocar em ordem. Uma outra forma de você checar se o aluno entendeu os vocabulários é você colocando esses vocabulários, né, para baixo, e aí você vai levantando, né? Só que você levanta super rapidinho e volta para ser mais divertido, e ele fala o que ele viu. Você pode fazer de duas maneiras. Você pode simplesmente fazer isso, né, e checando mesmo. Ok, dog, cat, tarará. Ou você pode fazer de uma maneira mais divertida. Você vai lá, tipo assim, ok, very quickly, ok? It's the fast game. Aí você vai, você levanta e já baixa. Ok, what is that? Aí a criança vai falar. Cuidado. Às vezes tem aquele aluno que só ele fala. Né? Só ele fala. Todas as vezes que você vai fazer uma atividade de grupo, assim, para todo mundo, só ele que está falando. Então, nesse momento, você vai chamar pelo nome. Ok? Então, você vai explicar, mesmo que você tenha que explicar em português. Olha, a teacher vai mostrar rapidinho para você e você vai ter que adivinhar, mas eu vou chamar quem eu quero que responda. Aí você vai lá. Pedro. Entendeu? Maria. Vai fazendo. Nesse check-in time, você está vendo que, como eu estou fazendo toda a ação, é só visual e auditivo. Então, muitas vezes, se você estiver fazendo isso num circle time com 20 crianças, enquanto você está fazendo com o primeiro, aquela uma que está lá no fundo, já era, tá? Já era. Então, ela já saiu do lugar, já não está mais parada. Então, é importante ser rápido e você não fazer em ordem, sabe? Você não fazer assim, João, Maria, Pedro, tará. Não, chama uma daqui, chama uma do final, chama uma do meio. Para que elas fiquem nessa expectativa. Será que vai ser eu agora ou não? O que mais? O comment point, né? O comment point é muito famoso. Você coloca ali, né, na frente da criança, o flashcard e você chama ela para vir e apontar por aquilo que você está falando. Então, você tem um dog, você tem um cat, você tem um fish. Você vem, come and point to the fish. Come and point to the cat. Nossa, cat. Virou um get agora. E aqui também você está fazendo a questão visual, auditiva, e quando você pede para que a criança saia e levanta do lugar dela e vá até você, ela também está fazendo a atividade de sinestésico, tá? Você também pode deixar isso mais divertido, principalmente com crianças maiores. Você coloca esses cards na lousa e pede para a criança vir e apontar, tá? E quem apontar primeiro ganha um ponto. Deixa eu ver, o que mais? Ok. Aqui também você pode fazer em pares, por exemplo, crianças que não estão falando muito inglês na sala de aula, você combina com eles. Aí você vai falar assim, ó, agora só vai valer se for em inglês, principalmente criança de 6, 7 anos e 8 anos. Agora vai ser só inglês. Eu vou mostrar, mas tem que falar inglês. Se falar português, não vai valer. Porque aí, de 6, 7, 8 anos, eles já estão mais entendidos nesse assunto, tá bom? Vocês não fizeram nenhuma pergunta até agora. Vocês querem fazer uma pergunta? Porque me veio uma pergunta na cabeça agora. Val, se eu faço isso na minha sala de aula, vira uma bagunça e a minha criança vai lá e pega todos os cards.
Tem alguém que passa por isso? Como é que você soluciona isso? Tem alguém que já deu aula assim, colocou todos os cards no chão, aí vem aquela criança linda, maravilhosa, vai lá e pega tudo? Ninguém teve? Será que isso aconteceu comigo? Todo mundo quietinho nessa aula, gente do céu. Ninguém, gente. Então tá. Ó, vou falar para você. Se você tiver essa situação, primeiro, a Sandra disse que não usou flashcards assim. Mas nem brinquedo? Ninguém teve isso? A Carla é mais esperta, ó, coloca na lousa longe dos alunos, né? Para os pequenininhos, para os piticos, ninguém, nunca aconteceu? É assim, para você evitar isso, tem duas coisas para você fazer, né? E é legal ter essa situação, porque eu digo o seguinte, gente, além de estar ensinando inglês, nós estamos no desenvolvimento infantil da criança. Então, é legal você falar para ela, olha, não pode tocar, entendeu? É uma regra, é uma regra. Então, você explica isso bem antes, e de acordo com a rotina, eles vão aprendendo que eles não podem tocar, tá? Então, assim, se acontecer, estabeleça a regra, é importante você colocar a regra mesmo, para que ela saiba o que ela pode e o que ela não pode fazer. Isso é bem legal também, você trabalhar dentro da sala de aula. Agora a gente vai já para a finalização, a gente já vai finalizando a parte expositiva, e eu escolhi, gente, um vídeo, eu não vou passar o vídeo inteiro para vocês, mas eu quero apresentar ele, porque eu quero deixar esse link para vocês. São 10 games de flashcards que eu amei, eu acho que faz total sentido. Só fala para mim, vocês estão ouvindo o som? Tá dando para ouvir o som? Alguém pode falar? Sim. Ah, então beleza. Então vamos lá. We are kind. We value our friends and we value ourselves. We think, we ask. Do you like me? Yes, I do. Do you like me? Yes, I do. Do you like me? Yes, I do. Do you like me? Okay, ready? Rebecca, come here. Do you like me? Yes, I do. 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 Do you like me? Olha isso, gente, para você ensinar, por exemplo, o yes, I do, no, I don't, com as crianças maiores. A Carla já viu esse vídeo. É ótimo, tá? Eu não vou passar ele inteiro aqui, porque eu vou deixar o link para vocês olhem com calma. Eu vou passar mais uma atividade do que ele deu lá, tá? Para vocês olharem. Mas esse aqui do yes, I do, no, I don't, que a gente tem muito problema, principalmente com as crianças maiores, é ótimo você fazer isso. We think, we ask. We think, we ask. Deixa eu colocar assim. It's over there. Where is the park? It's over there. Where is the park? It's over there. Jet, you size 16, and Brian, you size 17. Jet, 16. 17. 17. 17. 17. Gostaram? Esse daí, ele está usando o TPR. Tá? O TPR é o Total Responsibility, Physical Responsibility. O TPR é quando você usa o que você está ensinando mais a ação. Então, ele é ótimo para sinestésicos e para aula divertida também. Então, a ideia é você colocar essa criança em movimento. Então, sempre pensa, vou usar o flashcard? Ok. Mas não vou usar somente eu falando. Tenta sempre pensar, que atividade eu posso colocar aqui, que eu vou colocar ação auditiva, visual e movimento, que seria a sinestésica.
tá? Depois vocês assistem o vídeo aí com calma. Eu acho que aqui acabou a parte teórica. Agora eu tenho surpresa para vocês, quem está aqui. Ai, meu Deus, como é que eu saio daqui, né? Peraí, deixa eu fazer um stop share aqui. Enquanto eu estou olhando aqui, me fala o seguinte. Vocês gostaram de 1 a 10? Como foi a aula para você até aqui? Hora de vocês falarem. Eba, ganhei o primeiro 10. Ai, Sandra, você é minha favorita. Você me deu 1000, muito bem, muito bem. Que bom que vocês gostaram. Gostaram? Foi prático? Está sendo contribuição? Porque a ideia hoje era aula prática mesmo. Ah, mas dá para assistir, Carla, depois você tem a gravação. Então, olha, para vocês que estão aqui comigo ao vivo, eu falei que eu ia dar um presente, lembra disso lá no grupo? E eu realmente vou dar um presente para vocês, que é o seguinte, vou mostrar aqui para quem está aqui ao vivo. E como teve muita gente que falou que não vai conseguir assistir e vai querer assistir o vídeo, então quem assistir o vídeo até amanhã vai valer o que eu vou falar aqui agora também. Seja bem-vinda, Mariane, que bom que se é a sua primeira vez e você gostou. Todo sábado, mentira, quase todos os sábados nós temos aula gratuita. É que tem um sábado, gente, no mês, que é o último sábado do mês, nesse horário de aula, eu faço aula com as minhas mentoradas, tá? Quem faz parte do grupo da formação de English Teacher. Então, aí, com elas, eu faço uma vez no mês, uma aula só com elas, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui para você? Eu tenho um presente, que é um kit de flashcards. Inclusive, ele não está inteiro pronto, tá? Ele está... eu vou mostrar aqui o que nós já temos, mas o flashcard, já trabalhando, tudo isso que eu falei para vocês, sabe? O tamanho maior, com o tamanho menor, aquilo com a letra, sem a letra, para que você tenha essa variedade na sua mão, pronto. Tem flashcards para você fazer o movimento, jump, run, sabe? Tudo certinho. E de R$ 47,00, você vai pagar somente R$ 27,00, tá? Mas esses R$ 27,00 é somente para quem está aqui, tá? Só para quem está aqui, no máximo para quem assistir esse vídeo até amanhã. Porque depois de amanhã, acabou, né? Essa promoção não vale mais. Vou mostrar aqui um pouquinho para você. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, se eu consigo mostrar aqui. Então, você vai receber, ó, assim. E toda hora que eu fizer uma atualização, você recebe essa atualização também, tá? Você vai ter acesso a isso por pelo menos 1 ano. Então, você vai vir aqui e aí você vai baixando. Aqui vai ficar difícil para eu baixar. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele no computador primeiro, que vai ficar mais fácil para você olhar. Deixa eu pegar aqui o do alfabeto. O do alfabeto está a coisa mais linda do mundo. Aqui, olha. Ó, então, você vai ter os flashcards lá, olha, do jeitinho que eu estava mostrando para você. Esse daqui são dos phonics, tá? Que a gente está trabalhando a introdução do vocabulário com phonics. Olha, dos animals. Tá? Você tem dos animals. Aqui, esse dos animals, você vai ter outras versões sem a escrita, tá? Sem a escrita, porque para as crianças menores não dá para fazer sem a escrita. Você tem dos fruits, né? Também vai ter na versão com e sem. Aqui também vai ter um jogo de memória. Então, estou chamando de flashcards, mas também tem jogo da memória. Você vai ter de Useful Language. Ó, para quem não tem o inglês muito fluente, esse do Useful Language é ótimo. Ah, peraí. Eu abri o outro arquivo. Aqui. É que o Useful Language, você tem o e-book, tá? Do que você vai falar. Então, por exemplo, olha, upsie daisy. Então, você tem aqui
para você usar tanto a parte escrita quanto a de figura. Ou seja, um kit flashcards completo. Carla, eu não tenho ainda a quantidade de temas, porque eu vou fazer de todos os temas de todas as faixas etárias. Porque esse kit do flashcard, ele vai fazer parte do curso de quem está fazendo a mentoria. E quem está fazendo a mentoria, eu estou montando o material para cada faixa etária. Então, assim, para babies, para 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, todos os temas vão ser abordados no flashcards. Agora, nesse exato momento, a gente tem aqui, deixa eu olhar aqui quantos. 6, 7, 8, 9. São 10 temas, tá? Os 10 temas mais comuns. Mas ele vai ter aí muito mais, muito mais. Por que que ele vai ter muito mais? Por causa disso que eu falei. Ele é uma parte do material de quem está fazendo a formação. Então, quem está fazendo a formação vai precisar ter os flashcards, vai precisar ter o memory game. Como eu disse, eu estou chamando ele como kit de flashcards, mas, na verdade, ele vai ter memory game junto, tá bom? Então, aproveita que ele vai estar simplesmente por esse preço por hoje, né? R$27. R$27, gente, é menos que uma pizza? Não sei. Para quem quiser se aprofundar, aí a gente tem e-book de atividades, tá? Esse e-book de atividades, deixa eu ver aqui, o que tem aqui? Todos em PDF, Carla, todos PDF. Deixa eu ver se eu consigo abrir o e-book. Gente, eu deixei tudo abertinho aqui, mas eu fiz uma miscelânea. No e-book das aulas e games, isso é o que a gente já tem por aqui mesmo, tá? Você consegue comprar ele em outro momento. Mas nós temos um e-book que é com tudo isso que eu estou falando para vocês, de ideias, de como usar, o que eu faço na minha aula, hoje eu estou sem ideia, não sei o que eu vou fazer, tudo mais. Então, você vai ter o e-book. Então, nesse e-book, você consegue... Cadê ele? Acabei de abrir. Cadê? Aqui. Vamos ver se ele abre aqui. Aqui você tem várias coisas, ó. Você vai ter um pouquinho sobre a metodologia TPR, você vai ter um pouquinho aqui dos flashcards, tem jogo de memória, como usar o Fast Finger, como usar as músicas, tá? Então, aqui vem como você usa cada um, ó. Jogo da memória, o que fazer, o jogo dos ladders, do drilling, do Fast Finger, a leitura. Então, você vai ter aí completo. E para quem comprar o kit de flashcards ou esse e-book, vocês vão ganhar também o aulão que eu dei sobre como contar histórias, tá? Então, você vai ter a chance de assistir esse aulão. Foi um aulão de 1h30, quase 2 horas, tá? Que mais? Aí, isso é um pouco também para vocês, gente, conhecerem um pouco do meu trabalho, tá? Eu sei que tem muita gente chegando agora. Então, para vocês saberem o que é o que eu vou trazer para vocês, e vocês sabem que sempre assim com um valor bem acessível, tá? Para todo mundo conseguir fazer. E agora, se você está preparada mesmo para entrar para um projeto bilíngue, realmente quer mudar isso daí, a nossa primeira turma de formação de Kids Teacher está saindo por 12 de R$ 49,50. Só que essa formação, gente, é até amanhã, porque a gente já começou os trabalhos. E nessa formação, eu estou dando uma consultoria individual para quem está entrando, gratuita. O que acontece? Às vezes você tem problemas de como lidar com as crianças, são muitas crianças dentro da sala de aula, ou você é professora particular e você não está conseguindo alunos, você tem problemas, você não sabe, você não tem sequência do que dar, qual a metodologia utilizar. Nessa formação, você vai ter de 2 a 6 anos, vai estar ali dividido, tá? Vai estar dividido. Babies, até falei com a Mariane, né, Mariane, no início da aula, acabei de fechar o módulo dos babies. Então, babies, o que você vai fazer? Qual música que você vai tocar? O que você vai apresentar primeiro? Tudo, até 6 anos. Aí, depois de 7 a 10 anos, é um blocão. Aí, lá é mais geral.
essa especialização tem certificado, sim, tá? Depois, no final, você tira o certificado. Só que acho que você tem que fazer, no mínimo, 85%. Mas um detalhe também, Carla, dessa formação. Nessa formação, não é só assistir aula. Inclusive, eu postei hoje no grupo das meninas que já estão fazendo. Você terminou o módulo, você precisa fazer uma tarefa. No caso dos bebês, o que elas vão fazer? Elas têm que montar uma aula, montar um plano de aula e apresentar isso para mim, para eu ver se ela entendeu tudo, se ela tem dúvida, se não tem dúvida. Porque lá dentro da formação, você também aprende a fazer o plano de aula, tá? Porque eu sei que tem gente que não sabe fazer plano de aula, então, ali, você consegue também aprender isso. A formação é completa. A formação eu pego na sua mão. Então, se você está insegura em dar aula de inglês, se você não tem o seu inglês fluente, esse curso é para você. Esse curso é para você. Porque eu vou pegar na sua mão. Ana Paula está dando uns 6 meses de aula, tá? Porque a gente vai fazer assim, a cada 2 semanas é um módulo. Então, depois que acabar todos os módulos e todos os bônus que tem lá dentro, eu ainda acompanho você até dezembro, tá? Então, assim, o meu acompanhamento, a minha mentoria para você, ela vai até dezembro. Agora, o curso, você vai ter acesso a ele há 2 anos, tá? Então, 2 anos, você vai poder acessar o curso, as gravações, baixar os materiais, que são muitos. Então, eu estou até deixando 2 anos por causa disso, porque é muito material. Mas o meu acompanhamento até dezembro. Sim, gente, vocês podem falar comigo no direct. Aliás, ali no WhatsApp, tem algumas pessoas que eu consegui dar boas-vindas no privado, nem todos eu consegui falar, mas geralmente eu dou um oi para você, você pode mandar a mensagem lá que eu vou tirando todas as dúvidas. Então, eu queria agradecer muito, 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 muito a presença de vocês hoje. Ó, eu amei, eu espero aí, olha, que quem veio primeira vez, Mariane, que veio pela primeira vez, que você realmente tenha aproveitado essa 1h20 que você esteve comigo. Porque quando eu falo do aulão gratuito, não é propaganda, não é marketing. Eu estou realmente entregando para você partes do meu conhecimento que a gente está discutindo lá com o pessoal que está fazendo a mentoria, mas que eu acho que eu tenho que fazer, sabe? Eu acho que é muita coisa, tem muita coisa para a gente se ajudar, e quando eu faço esse preço dos kits, por exemplo, nesse valor, para realmente você ter o material na mão. Se você não vai usar agora, deixa lá, quietinho lá, que você vai usar. Se você é professora, você vai precisar desse material. E para com esse negócio de ficar procurando na internet horas, porque a gente gasta horas. Eu sei disso porque eu estou montando material para vocês. E eu fico, gente, horas e horas e horas para agrupar tudo isso para trazer para vocês. R$17 é muito barato. É muito barato, sabe? É muito, muito em conta. Eu acho que vale muito a pena. Para quem, Ana Paula, está querendo se especializar na educação infantil, esse é o primeiro curso que eu vejo no Brasil que tem tudo isso que eu estou oferecendo para vocês, né? Estou oferecendo a especialização, o desenvolvimento infantil para quem não é pedagoga, o acompanhamento de perto, a consultoria para entender qual é o seu problema. A consultoria, por exemplo, eu só vou dar para essa turma. Para a segunda turma eu não vou dar. Por quê? Nessa primeira turma, a gente ainda está com poucos alunos. Então, com poucos alunos, eu consigo dar atenção. Quando a gente tem mais alunos, isso não vai acontecer mais. E também um módulo aí, quem é professora particular, porque eu acho que tem um campo aí imenso para a gente também ganhar dinheiro, né? Porque é importante, o professor precisa aprender a ganhar dinheiro. Então, o link para acessar esse material, eu vou deixar aqui para você agora e vou colocar lá no grupo. Só que no grupo, eu acho que não vai sair com desconto. Então, eu preciso deixar aqui para você esse link para que você consiga comprar com desconto, tá? Não da
a do kit do Flashcards, tá bom? Porque é o link com o desconto. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Estou colocando aqui para vocês. É só você acessar esse link que ele vai sair por esse desconto aí por R$17 esse kit. Agora, quem está interessado na especialização, fala comigo no privado, que eu mando lá. A formação, Ana Paula, legal. Eu vou mandar para você, manda um oi para mim no WhatsApp, eu te mando, porque esse valor também, até domingo, para eu fechar a turma. Aí, fechei a turma, vou colocar aqui também na formação, peraí. Fechei a turma, aí eu acompanho vocês até dezembro. Deixa eu pegar aqui. Enquanto eu estou pegando aqui o link, tem um outro material também que vocês devem estar vendo lá no... Vocês devem estar vendo no Instagram, que é o Father's Day, tá? Nem todo mundo trabalha Father's Day, mas ele tá até domingo por R$10, tá? Ó, esse link que eu coloquei é da formação. O link do... E esse aqui, ó, é o link do kit, do Flashcards. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Eu repito lá no grupo esses dois links. E tem o Father's Day aí que tá por 10 conto. E nem eu acredito, tá? R$10 o kit completo de Father's Day, só que assim, o Father's Day é plano de aula pronto, com projeto pronto, é simplesmente você imprimir e dar aula. Então, tem o plano de aula, tem atividade, tem tudo. Vocês não estão vendo o link? Por que será? Eu acho que eu estou mandando para direto, acho que eu estou mandando só para Sandra. Por isso, gente. É que a pessoa aqui precisa aprender a trabalhar. Everyone. Veja se você vê o link agora. Ou eu estou mandando só para Sandra? Acho que eu estou mandando só para Sandra. Sandra, é só você que tá recebendo a minha mensagem, né? Peraí. Cadê o meu suporte, gente? Meu suporte está aqui. Eu preciso de ajuda. Agora foi, ó. Ó, link da formação. Oi, Val. Estava vindo só para mim mesmo. A Sandra. Sandra, Uhum. Sandra, isso é para você comprar, viu? Mas eu vou comprar sim. Só que veio no link de Flashcards, não está com valor com desconto. Não tá? Peraí, que eu já vou pôr já. Aquela uma, né? Insistindo para você adquirir o negócio. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar o cupom. Agora ele vai. Deixa eu colocar aqui para todo mundo. Agora sim, ó. O link do Flashcards. Vejam se funciona aí. Agora acho que deu. Mandei eu da formação e mandei agora do Flashcards e eu coloco lá no grupo também. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada novamente. Para quem quer, eu vou pedir um favor. Quem quer assistir a aula que eu gravei já, falar comigo lá no privado, que eu vou mandar o link da aula para vocês no privado, pode ser? Acho que a Sandra tinha pedido. Então, quem perdeu as aulas, a gente falou... Tá com preço sem desconto? Já vou arrumar, então, Carla. Para quem pediu para mim as aulas lá, sabe? A gente fez aula de autismo, a gente falou de bilinguismo infantil, nós falamos de histórias. Aí, só pede lá para mim, eu mando o link para vocês, tá bom? Olha, beijo no coração. Eu espero ver vocês no próximo sábado, tá? No próximo sábado, eu estou querendo falar sobre verbo to be, hein? Oi, Sandra, pode falar. Não. Eu quero saber se eu posso pegar o link das aulas depois. Eu preciso sair agora. Vamos sair, a gente está encerrando. Aí lá no grupo a gente já vai falar do tema do próximo sábado. Ó, beijo, amei.
Até o próximo sábado. Tchau. Obrigada, até. Obrigada a todos. Tchau, meninas. Depois comenta lá para mim no Instagram se vocês gostaram, no grupo, para a gente incentivar o pessoal a vir para cá, tá? Tchau, tchau.